Olá amigos, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como trabalhar com o Power Editor, que é um programa dentro do Facebook para você criar os anúncios das suas publicações, do seu site. O Power Editor tem bem mais recursos do que o gerenciador de anúncios comum do Facebook. O gerenciador normal ele tem algumas restrições de título de texto, na descrição ele tem uma quantidade limitada de caracteres, e no Power Editor ele não tem isso, além de algumas outras funcionalidades. Muitas pessoas têm receio de trabalhar com o Power Editor, não sabem como trabalhar com ele. E também o Facebook está mudando sempre a interface do programa. Então eu resolvi fazer esse vídeo atualizado agora em setembro de 2015, para que você consiga fazer os seus anúncios através dele. Então vamos lá. Aqui você está na sua página, então você clica aqui do lado esquerdo em gerenciador de anúncios. Esse é o gerenciador de anúncios comum do Facebook. Então, caso você queira fazer um anúncio por aqui, você tem que clicar aqui no botão criar anúncio. Mas como eu disse, ele tem algumas limitações, então aqui nós vamos focar no Power Editor. Aqui em cima tem esse link, o Power Editor, então você clica sobre ele. Ele vai abrir uma outra aba aqui, como se fosse um programa à parte do Facebook. E ele aparece essa tela para você baixar os dados da sua conta de anúncios. Então eu tenho essa minha conta de anúncios e aqui no Power Editor eu tenho que baixar as informações que eu tenho nessa conta já criada. Então você clica em baixar. Ele busca todas as suas contas, seus anúncios. Então esse é o painel principal do Power Editor. Aqui ele carrega todas as suas campanhas e todos os resultados que você está tendo com as campanhas. Aqui do lado esquerdo, ele tem esses três ramificações. Então, a primeira é a campanha em si, a segunda é o conjunto de anúncios e a terceira são os anúncios. Isso aqui funciona assim, imagina a Casas Bahia, ele tem o setor de eletrodomésticos. Então, eles vão fazer um anúncio sobre eletrodomésticos. Então, ele vai criar uma campanha, na campanha ele vai colocar eletrodomésticos, no conjunto de anúncios. Ele vai criar um conjunto para ferro de passar roupa, um outro conjunto para batedeira e um outro conjunto para aspirador de pó. E aí nos anúncios ele vai criar um anúncio para ferro de passar roupa. Então o ferro de passar roupa da Valita, um ferro de passar da Philips e um ferro de passar da Britânia. Depois ela pode criar um outro anúncio para o conjunto de anúncios de batedeira, por exemplo. Então ela vai colocar batedeira da Valita, batedeira da Philips, batedeira da Britânia e assim por diante. Então a campanha é uma só. Aí dentro da campanha você pode ter vários conjuntos de anúncio, discriminando cada item da sua loja, por exemplo. E dentro de cada conjunto você pode criar vários anúncios, também diferenciando os produtos da sua loja. Então esse é o painel das campanhas. Quando você clica aqui no conjunto de anúncios, ele vai abrir os seus conjuntos de anúncios. Depois você clicando em anúncios, ele abre os anúncios em si. Então para que você criar um anúncio aqui no Power Editor, a primeira coisa que você tem que fazer é vir aqui, clicar aqui em campanhas. E aqui nesse mais, esse criar campanha, você clica sobre ele. Aqui você vai dar um nome para sua campanha. Aqui no meu caso eu vou fazer um exemplo aqui já definitivo. Então eu vou anunciar aqui um produto que eu promovo, que é um curso de churrasco. Então no nome da campanha eu vou colocar CP de campanha, mestre do churrasco. Aqui eu vou deixar como leilão e cliques no site. Existem várias possibilidades aqui para você criar um tipo de anúncio, um tipo de campanha. Mas eu não vou detalhar isso nesse vídeo. Então eu vou deixar aqui como cliques no site. Aqui embaixo você escolhe o conjunto de anúncios. Então eu vou criar um novo conjunto. Eu vou colocar CJ de conjunto 1. Então conjunto 1. E aqui no anúncio eu vou colocar como AN de anúncio 1. Então eu tenho a campanha mestre do churrasco, um conjunto 1 de anúncios e um anúncio 1. Então dentro desse conjunto eu posso criar um anúncio 1, anúncio 2, anúncio 3. Mas aqui eu vou fazer só esse, então aí você clica em criar.
Então, de uma vez só, você criou a campanha, o conjunto e o anúncio. Só que aí você tem que configurar cada uma delas. A campanha em si não tem configuração a ser feita, porque quando você definiu a campanha e colocou o nome, ele já cria a campanha e você não precisa fazer a configuração na campanha em si. Então você vem aqui no conjunto de anúncios. Esse foi o conjunto 1 que eu criei. Ele já abre aqui do lado para eu poder editar. Então aqui você vai editar o orçamento do seu anúncio. No meu caso eu vou deixar R$5 por dia. Aqui você não precisa mudar nada. O público, você tem que editar o seu público de acordo com o produto que você vai anunciar. Então aqui no meu caso eu vou editar. Eu vou deixar 18 a 65 mesmo. São homens. E aqui nos interesses eu vou colocar churrasco, picanha, carne bovina, e churrasqueira. Vou colocar só esses interesses e aqui eu vou clicar em salvar. Então ele já criou o público. Aqui é o posicionamento, onde que o seu anúncio vai aparecer. No caso ele vai aparecer no feed de notícias móvel, né, dos celulares, no feed de notícias do desktop, computador. E na coluna direita do desktop eu não deixo, porque é aquele anúncio que aparece na lateral direita aqui do feed de notícias, e por ele ser pequeno, a visibilidade dele não é muito boa, então eu não deixo ele aparecendo ali na coluna direita. Aqui embaixo não precisa mudar nada. Então aqui está configurado o conjunto de anúncios. Agora você tem que configurar o anúncio em si. Então você clica aqui do lado, anúncios. E aqui eles estão marcando ó, a N1, que é o anúncio 1, né? Ele já abre aqui também para fazer a alteração. Então a primeira coisa que você tem que fazer aqui é escolher uma fanpage que você vai relacionar o seu anúncio naquela fanpage. Se você não tiver uma fanpage criada, você não consegue fazer anúncio no feed de notícias. Você só vai conseguir fazer anúncio naquela lateral direita que eu mencionei. Só aparece aquele anúncio pequeno aqui do lado direito. Então, se você quer anunciar no feed de notícias do Facebook, é preciso que você tenha uma fanpage. No caso aqui eu vou escolher uma das que eu tenho, vou escolher essa primeira aqui. Aqui, nesse campo, vai o endereço do seu link que você vai fazer o anúncio, que você vai patrocinar. Então, no meu caso, eu já deixei pronto aqui. Eu vou colocar esse link. Aqui embaixo ele fala uma URL de exibição opcional. Você pode colocar alguma coisa aqui ou não. Eu costumo colocar uma chamada para ação. Clique aqui e saiba mais. Aqui no texto é a descrição que vai acima da foto. Aqui eu vou colocar esse texto. No título é o texto que vai abaixo da foto, aquele texto maior, então eu vou colocar esse texto. Aí você pode criar uma descrição maior, um texto maior. Aqui no Power Editor não tem as restrições que eu mencionei que tem no gerenciador de anúncios comum. E aqui abaixo é a descrição que vai logo abaixo do título. Então essa descrição que vai aqui, ela vai aparecer aqui abaixo desse título. Eu também vou colocar uma descrição curta. E aí você vai selecionar uma imagem do seu anúncio. Vou carregar a imagem. Lembrando que essa imagem ela tem algumas restrições. Você só pode colocar 20% de texto no anúncio. Não pode ser imagens apelativas. Eu vou deixar um link abaixo do vídeo com algumas restrições, os termos do Facebook. Uma dica de um site também bem legal que eu uso para fazer as imagens dos anúncios, que é o Canva. E alguns links com dicas para você não correr o risco de ter sua conta bloqueada, tá bom? Então aqui ele carregou a imagem, eu vou clicar em confirmar. Aqui eu vou esperar ele atualizar.
Então ele atualizou. Aqui no botão, eu vou incluir esse botão Saiba Mais. Ele vai aparecer o botão aqui, ó. Saiba Mais. Então está pronto o anúncio. É bem simples de trabalhar aqui com o Power Editor. Aqui muitas pessoas não têm dificuldade, acham confuso o painel, mas depois que você começa a trabalhar com ele, você se habitua e ele é bem mais prático até do que o gerenciador normal do Facebook. Então depois que você terminou de montar o seu anúncio, você tem que clicar aqui em Carregar alterações. Ele vai aparecer essa tela, você confirma. E clica em concluir. Então eu vou clicar aqui nas campanhas. E aqui ele já aparece, ó, campanha que eu acabei de criar e como análise pendente. Então o Facebook vai analisar se a minha imagem está de acordo, se o link que eu coloquei está de acordo, para ser aprovado ou não, né? Mas do jeito que eu fiz aqui, eu creio que vai ser aprovado sim. Então, agora falando das funcionalidades que tem aqui no Power Editor. Então você está aqui em campanhas, né? Então quando você clica sobre uma campanha, ele habilita algumas funções, né? Que você pode, no caso, editar a campanha. Clicando aqui, ele abre um menu para editar a campanha. Mas a campanha ele não tem configurações, assim, muitas coisas para você alterar, a não ser um limite de gastos que você pode definir dentro dessa campanha. Você pode duplicar essa campanha. Por exemplo, você quer fazer uma campanha semelhante, mudando apenas a imagem do anúncio, então você pode duplicar a campanha. Aqui você reverte alguma coisa que você fez, que você se arrependeu, você clica para reverter. Aqui você exclui a campanha. Aqui você pode exportar a campanha, você exporta os dados da campanha com os custos, os alcances, em forma de arquivo Excel. Aqui também você cria um relatório da campanha toda. Esse aqui é marcações da campanha, você pode criar tipo uma etiqueta para essa campanha, por exemplo, churrasco. Então depois você pode, se você tem vários anúncios, por exemplo, de churrasco, então você pode fazer um filtro mostrando só o que tem a palavra churrasco. Então isso aqui serve como uma etiqueta para você organizar melhor os seus anúncios de acordo com cada categoria. Aqui você pode fazer pesquisas, né, por nome de campanha, nome de conjunto de anúncios, o filtro, né, que eu acabei de dizer que você pode filtrar por as campanhas que estão ativas, as que estão programadas. Então clicando aqui nesse sinalzinho de mais, você cria um filtro. Aqui do lado direito você tem a opção de visualizar os anúncios vitalícios, últimos 7 dias, ontem, hoje, ou fazer uma personalização no intervalo que você quer mostrar os seus anúncios. Nessa caixinha você faz uma configuração do painel de exibição. Então, a coluna das campanhas, o que você quer que apareça para você. Caso você ache que tem muita informação aparecendo ali, você pode desmarcar a caixinha que você não quer visualizar e assim salvar a configuração. Por padrão ele vem com tudo marcado, né? Então você pode deixar assim também. Você clicando aqui no conjunto de anúncios e selecionando um conjunto, por exemplo esse que eu criei agora, ele também habilita aqui algumas funções, né? Que é o editar, também parecido com o anterior. Aqui tem uma função mais que é o salvar público. Por exemplo, nesse conjunto de anúncios eu criei aquele público lá que são homens 18 a 65 anos que tem aqueles interesses em churrasco. Então eu posso salvar aquele público para ser usado num outro anúncio, numa outra campanha. Então tem essa função aqui. Aqui também tem a função de exportar, né, criar um relatório. E aqui dividir o público, que é o público que você já criou. Você pode mudar configurações aqui e a partir dessa mudança que você fizer, você pode adicionar um novo conjunto de anúncios. Aqui clicando em anúncios, quando você seleciona um anúncio, né, esse que eu acabei de criar, então aqui também ele habilita as funções parecidas com as anteriores. Voltando aqui em campanha, quando você clica sobre o link de uma campanha, por exemplo, você pode ver aqui que estava aparecendo 10, né, 10 e 10, que são 10 campanhas, 10 conjuntos de anúncio e 10 anúncios que eu tenho criado. E só está mostrando 1 e 1. Porque eu cliquei sobre o link, então ele cria um filtro aqui, ó. Se você quer mostrar de novo todas as campanhas, então você fecha essa aba do filtro. E aí ele volta
a mostrar todas as suas campanhas, conjunto de anúncios e anúncios. Então isso funciona para campanhas e conjunto de anúncios. Então se eu clicar aqui também sobre um conjunto de anúncios, ele vai criar um filtro aqui, ó, do conjunto de anúncios, e só vai aparecer os dados referentes àquela campanha, aquele conjunto de anúncios e aquele anúncio, para mostrar tudo o que estava aparecendo anteriormente. Então você clica aqui para fechar esse filtro. Ele volta ao normal. Aqui em cima tem as funcionalidades de público. Aqui são os públicos que você salva. Então, no meu caso, se eu tivesse salvo esse último público que eu criei como mestre do churrasco, então ele ia aparecer aqui. Você pode criar, definir vários públicos para cada tipo de anúncio, cada campanha que você for fazer. Então, você salvando esse público, ele vai aparecer aqui a relação deles. Aqui na biblioteca de imagens, são as imagens que você fez, né, upload para criar os seus anúncios. Aqui em relatórios. Então aqui na aba relatório, você pode clicar sobre uma campanha, você pode gerar um relatório dessa campanha, você pode criar um filtro para mostrar só, por exemplo, vinculação às que estão ativas. Então você clicando aqui, ele vai mostrar só a campanha que está ativa, no meu caso aqui só tem uma mesmo, né? Você clicando aqui no xizinho para fechar esse filtro, ele mostra novamente tudo que você tem criado. Aqui em publicações de página, ele mostra na sua fanpage, nas suas fanpages, né? Todas que você tiver aqui, você selecionar aqui, ele mostra as publicações que você fez. Então, ele vai mostrar aqui as publicações de anúncio que eu fiz nessa fanpage específica. Ele pode mostrar também as publicações programadas, as publicações enviadas. Aqui em ferramentas, tem o painel da campanha. Aqui ele mostra o andamento das campanhas que você tem, que estão ativas, né? Então aqui são as impressões, as ações, os cliques. Esse painel aqui é legal porque você pode ter uma campanha de conversão no site, por exemplo, com um pixel de rastreio. No caso aqui eu não estou entrando em detalhes a respeito disso, mas quando você faz uma campanha que você quer saber quantas pessoas compraram o seu produto, então lá você só tem conversões, não aparece lá no painel quantas pessoas clicaram no link. Então, através desse painel, você pode ver aqui a sua campanha, né, de conversão e quantas pessoas clicaram no seu link e quanto você gastou por aquele montante de cliques que foi dado no seu link. Aqui também ferramentas, tem algumas outras funções, mas eu não vou entrar em detalhe aqui agora, que é o rastreamento de conversão, que é para criar o pixel de conversão, né? Mas esse é um assunto um pouco mais complicado, então eu não vou entrar em detalhes. Tem configurações de conta, grupos de conta. No caso aqui só tem um grupo de conta, né? Então ele aparece aqui. E cobrança. Aqui ele aparece os dados, né, da sua conta, qual é o saldo atual para você pagar, quando vai ser cobrado a sua próxima fatura, o seu limite. Você pode fazer um filtro das suas campanhas, por exemplo, no intervalo desde, por exemplo, junho até hoje, né, dia 17 de setembro, então você dá um OK. Ele vai mostrar todas as suas faturas que foram cobradas, né, os valores de cada uma. Você pode baixar as faturas se você quiser, e o valor total que foi gasto. Aqui aparece a forma de pagamento que você está utilizando no momento. Então esse é o painel do Power Editor. Essa é a maneira como você faz anúncios aqui dentro do Power Editor. É bem tranquilo, né? Então, caso tenha ficado alguma dúvida, você pode colocar nos comentários que eu vou responder. Então, se você gostou do vídeo, clica em gostei. Se não gostou, pode clicar no gostei também. Se inscreve no canal e a gente se vê então no próximo vídeo.